E como os investidores devem encarar 2022 com tantas incertezas fiscais e políticas pairando no ar? Difícil, né, uma previsão dessa? É a pergunta de $1 milhão. Eu acredito que o ano de 2022 talvez não seja tão ruim como estão pintando. Você tem algumas coisas, algumas condicionantes foram colocadas na matéria, mas outras dependem mais do mercado internacional. Tem coisas que a gente não sabe, por exemplo, como é que o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, vai se comportar com a questão dos juros. Se ele resolver subir os juros muito rapidamente por conta da inflação nos Estados Unidos, isso tem uma repercussão mundial e pode afetar a nossa economia aqui. Se as coisas não tiverem, por exemplo, uma nova pandemia, nem tiver crise de fornecimento, que aconteceu e interferiu na inflação do mundo inteiro, a nossa situação melhora porque nós vamos continuar a ter as cadeias produtivas voltando a produzir, petróleo voltando a cair um pouco, está num preço exagerado, câmbio melhora um pouco e talvez você consiga ter uma taxa de juros não mais tão alta que comece a criar uma certa estabilidade e o emprego melhora. Então, depende, assim, é uma coisa que, do jeito que nós estamos olhando o cenário hoje, ele parece muito ruim, mas pode eventualmente ser melhor do que a gente está pintando. A possibilidade de um dos extremos, ou a direita ou a esquerda, vencerem as eleições já foi, na verdade, precificada pelos investidores? Já foi, né? No fundo, se você tiver uma disputa, vamos imaginar que no segundo turno você tenha Lula ou Bolsonaro com uma chance muito maior de Lula ser eleito, é conhecido. Lula já é uma pessoa que todo o mercado conhece, investidores conhecem, já lidaram com ele, 2 vezes presidente. Não há nenhuma grande surpresa eleitoral. Se vier uma surpresa, ela é entre esses dois e é boa. Porque os investidores também gostariam de ter alguém melhor que estivesse pensando em país, projeto de país. Então, nós temos um quadro que, do ponto de vista eleitoral, não é assim uma nova, né, hecatombe, a não ser, por exemplo, que aconteça o impeachment. Aí muda muito o quadro. E como está a dosagem de pessimismo dos empresários em relação às expectativas para o ano que vem na economia, que são bem ruins? Talvez você não tenha um crescimento esperado, né? Pode ser que você tenha um crescimento na faixa de 1,5%. Eu ainda acho que vai dar mais do que isso. O Brasil é um país que sempre surpreende. A força do nosso mercado é uma coisa assustadora. Se você não atrapalhar, se o governo não atrapalhar, fizer a lição de casa, a saída do Brasil é mais rápida do que a gente possa imaginar. O mercado é forte, é pujante, o consumidor quer comprar, quer sair as compras, ficou enclausurado 2 anos. Então, tudo vai depender dessas condições. Doutor Vecina, a desorganização das contas públicas pode derrubar ainda mais a confiança na política econômica? O grande problema que eu vejo é na capacidade do governo de governar. Este governo tem demonstrado seguidamente que não sabe governar. O próprio presidente diz, nada está tão ruim que não possa piorar. E ele não fala, mas eu completo, e eu farei tudo para que piore, deixe comigo. Então, esse clima de pandemônio que nós vivemos é muito difícil de ser contornado por este desgoverno. Então, eu sou cético em que o Estado faça isso que está sendo proposto aqui, de ser melhor governado e permitir que a sociedade faça o que ela deve fazer e pode fazer. Algum setor capaz promete bom desempenho em 2022? Eu acho que o setor de serviços deve voltar com um pouco mais de força, se nada atrapalhar. Você tinha muita dificuldade no setor de serviços, turismo, bares, restaurantes, tecnologia. Eu acho que vai ser um ponto também de crescimento. Alguns grandes varejistas também estão esperando que melhore um pouco mais, porque foi um ano difícil para o varejo em geral, pode se surpreender. E de resto, por exemplo, a cadeia da indústria automobilística ficou parada por conta de suprimentos. Não teve como oferecer. Tem 4, 5 meses de espera para a produção de carros, não porque você não tem carro, mas porque você não tem suprimentos de tecnologia que vem de Taiwan. Então, essas coisas podem voltar a melhorar e essas cadeias produtivas retomarem. Então, vamos aguardar. Eu concordo com o que o Vecina está dizendo. Quer dizer, nós queremos que esse governo, pelo menos, não atrapalhe, deixe a gente andar. Como o que a gente pode acreditar é que ele vai precisar disso para ser eleito ou tentar ser reeleito, talvez atrapalhe menos e a gente consiga ter um ano um pouco melhor do que a gente está imaginando. Só se todos estiverem amordaçados. Você pode ser mesmo, né? Você falou de vários setores que podem ter bom desempenho no ano que vem e não falou do agronegócio, que tem recorde de safra. É verdade. O agronegócio vai também ser um dos setores que está puxando, está sustentando a economia brasileira. O agronegócio
de fato, bateu recordes na produção esse ano, deve bater recordes o ano que vem e sustenta boa parte do PIB brasileiro. E o protecionismo europeu, que se aproveita aí da política antiambiental do governo Bolsonaro, pode ser uma ameaça real ao agronegócio? Pode ser. É preciso tomar cuidado. A questão ambiental ela é hoje preponderante no mundo. Não menosprezemos a capacidade dos países desenvolvidos olharem o Brasil e tentarem usar a política ambiental como uma estratégia para impedir o crescimento do agronegócio nosso, e que o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. Bateu recordes em soja, vai bater recordes o ano que vem. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Como você resume 2021 na área econômica e sua expectativa para PIB e juros em 2022? Eu acredito que o PIB pode chegar a 2% de crescimento e juros nós estamos batendo no pico da taxa de juros. Eu acho que eles exageraram até um pouco para assustar o mercado e deve estabilizar com tendência a cair em meados do ano que vem. E aí a gente tem um pouquinho menos de inflação ao longo do ano. Já estamos também, na minha opinião, batendo um recorde aí de 10% ao mês. Péssimo para as pessoas mais pobres, menos favorecidas e ruim para o desenvolvimento econômico. Talvez a gente consiga diminuir isso. E 2021 já vai tarde na área econômica? Muito tarde, muito. Vamos agora gerar expectativas para o que virá na próxima eleição.